Foi? Professor, conta pra gente aí como é que foi isso, quando o senhor nasceu, como é que foi a sua família, com os irmãos. Bom, eu nasci na cidade de Alagoinhas, região cisaleira da Bahia, né? Chamado Recôncavo Baiano. E meu pai foi vereador lá na cidade por 5 mandatos, inclusive secretário-geral da Câmara. Nós éramos 6 irmãos, eu e mais 5, né? E temos, assim, algumas boas lembranças, outras nem tantas, né? Principalmente porque meu pai foi preso em 1964, né? E minha mãe estava de resguardo de meu irmão mais novo, nasceu naquele ano. E aí eu fui morar lá no sertão da Bahia por um tempo, na casa de minha madrinha, em Jeremoabo, né? Então, um pouco essa é a minha história lá pela Bahia, né? Mas depois, em 1974, nós mudamos aqui para Goiás. E aí o senhor foi estudar onde? Bom, nós moramos em Morrinhos, né? Na cidade de Morrinhos. E meu pai era funcionário do DNR, né? Nós morávamos num bairro lá onde eram trabalhadores do DNR, né? E eu estudava lá no colégio Xavier de Almeida, lá em Morrinhos, né? E eu fiz o técnico em contabilidade lá e depois de que eu concluí o ensino médio, eu vim aqui para Goiânia, né? Para tentar encontrar emprego, porque as condições econômicas de meu pai não eram muito boas, né? Então a gente tinha que correr atrás para poder resolver os problemas financeiros também. E o senhor veio sozinho, veio o irmão, como é que foi? Não, meu irmão veio primeiro, né? O irmão mais velho, né? Depois veio o segundo, eu era o terceiro da família, né? Estou nessa escadinha aí. E aí eu vim em 1978, né? 1978, né? E fiquei aqui batalhando até conseguir um emprego. E o meu primeiro emprego foi de peão de obra. Eu fui apontador numa empresa chamada Barcil, né? E trabalhei como apontador de obra ali do 10º BC, né? Então eu ia segunda-feira, ficava na obra e retornava ao final de semana lá onde eu morava com meus irmãos, né? E assim foi por um tempo, até eu me tornar auxiliar de almoxarifado, né? Como eu tinha o ensino médio, eu terminei sendo aproveitado na empresa, virei auxiliar de almoxarifado, depois almoxarife, né? E depois eu saí, busquei alguma coisa melhor, fui trabalhar no Goiás Madeira, onde montei o almoxarifado lá. E em 1980 eu passei no vestibular, né? Passei no vestibular e como era na parte da manhã, eu tive que sair desse emprego que eu tinha na Goiás Madeira e fui trabalhar no Diário da Manhã, né? Então trabalhei no Diário da Manhã por algum tempo, no período áureo, né, do Diário da Manhã, que era conhecido como, inclusive, o melhor jornal aqui, o melhor diário do Centro-Oeste, né? Naquela época. Fiquei, acho que, de 1980 até 1982 no Diário da Manhã. E o interesse do senhor aí pela militância foi na faculdade que surgiu? Como é que foi? Foi logo que eu entrei, né? Eu tinha uma certa participação no movimento comunitário religioso, né? Eu atuava em comunidade eclesial de base, né? Aqui no conjunto mesmo, onde eu moro, né? No conjunto Caiçara, eu coordenei uma comunidade de jovem. E daí eu entrei para a Teologia da Libertação, né? E foi o meu caminho, digamos, para a política, né? E quando eu entrei na universidade, passei a ter contato, né? Porque eu entrei no curso de História, com uma literatura da qual eu não conhecia muito, e me inteirei para poder me formar, e na leitura, no envolvimento com outros colegas que vinham da militância do movimento secundarista, eu fui me envolvendo e entrei no centro acadêmico, logo em 1980. Em março eu entrei na universidade e em agosto já estava entrando na diretoria do centro acadêmico. Em setembro, fui para o primeiro congresso da UNE. Meu primeiro congresso da UNE que foi na cidade de Piracicaba, né, em São Paulo. Ah, sim, o Centro Acadêmico de História era o mais ativo da universidade.
Os colegas de outros centros acadêmicos dizem que não, né? Cada um puxando para o seu lado. Mas, de fato, o nosso centro acadêmico era aquele que mais envolvia estudantes nas atividades. E ali no antigo ICHL, no Instituto de Ciências e Letras, Instituto de Ciências Humanas e Letras, era o centro acadêmico que mais se destacava, né? E logo em 1981 nós puxamos uma greve, né? Foi uma greve nacional aqui em Goiás. Nós tivemos uma participação muito ativa, né? Paramos a universidade toda, né? Paramos unidade a unidade, né? E em setembro nós estávamos em greve e resolvemos entrar no meio do desfile do 7 de setembro, né? Então ficamos numa viela ali antes da Avenida Anhanguera, abaixo da Avenida Anhanguera. Quando os militares passaram desfilando, nós entramos. Quando passou o desfile dos estudantes antes de começar os militares, nós entramos no meio, com faixas, né, cartazes, e era 1981, ainda era a ditadura militar, e a repressão apareceu com muita força, né? Tinha muitos agentes infiltrados no meio, né? A polícia, e nós nos dispersamos, correndo para não sermos presos, né? Alguns foram presos logo ali onde tinha a estátua do Bandeirante, na Praça Bandeirante, e eu me desloquei no meio do povo até a Avenida Tocantins, ali com a Rua 4, né? Com a Rua 3, com a Rua 3, e ali nós recomeçamos a manifestação, né? Quando fomos também surpreendidos mais uma vez pela polícia, e ali eu fui detido, né? Fui jogado no camburão, levado para o DOPS, né? Então fui fichado no DOPS, do DOPS eu fui levado para a Polícia Federal, né? Fui fichado também na Polícia Federal, mas fui libertado à noite, né? Isso foi de manhã, eu fui libertado à noite, também havia já uma manifestação em frente à Polícia Federal, daqueles colegas que não tinham sido presos, né? Então, esse ano de 1981, ele foi marcante por isso. A repercussão no dia seguinte foi muito intensa, porque os jornais e televisão repercutiram muito isso, né? E isso foi um momento muito marcante, né? Enquanto eu ainda era estudante do curso de História e era do centro acadêmico, e no ano seguinte eu me tornei presidente do centro acadêmico, e depois me tornei diretor de imprensa e divulgação do Diretório Central dos Estudantes, né? A partir daí eu fui para a UEE, né, para a diretoria também de imprensa e divulgação da UEE, Goiás, né? E em seguida eu fui para a diretoria da UNE em 1984. Né? Em 1984, aquele ano intenso, né, da luta pelas diretas, eu fui eleito no Congresso do Rio de Janeiro, né? E a diretoria da qual eu fiz parte, né, que era presidida por Renildo Calheiros, de Pernambuco, essa diretoria foi quem se envolveu, né, na campanha para eleger Tancredo Neves. E eu fui o responsável da UNE por participar do Comitê da Juventude Pro Tancredo, né? Então eu participava das reuniões, eu era exatamente o elo de ligação do Comitê do Tancredo com a diretoria da União Nacional dos Estudantes, né? E fazia parte desse Comitê da Juventude Pro Tancredo, Delcimar Pires, que era presidente aqui da UMES, né? O Aécio Neves, né, que era na época da juventude do PSDB, o PMDB, não sei se já havia PSDB, a Rosiana Sarney, né, que era da juventude do PFL, ainda era PFL, né, o Guel Arraes, né, neto do Miguel Arraes, né, e uma sobrinha do Jorge Amado, uma filha do Jorge Amado, que eu não me recordo o nome dela, né? Então, quem coordenava esse comitê era um deputado do Ceará, ele era do PFL também, né? Não me lembro também o nome
desse deputado. Então, esse comitê de juventude Pro Tancredo era responsável por organizar todas as atividades que tinha na área da juventude, e inclusive o último comício, né, comício show, que foi na Praia da Boa Viagem, lá em Pernambuco, né, em que eu estive presente, né, e embora infelizmente não tenha nenhum registro fotográfico disso, né, mas foi o último comício do Tancredo Neves, né, e eu estava inclusive no palco, né, nesse evento, na Praia da Boa Viagem, em Recife. Nós tínhamos toda a estrutura do movimento estudantil funcionando de forma verticalizada, né? Os centros acadêmicos eram muito ativos, né? Participava muito, né? A base, inclusive, nós costumamos passar essa experiência para os estudantes hoje, né? É que o movimento ele só é forte se você tiver uma base forte. E os centros acadêmicos, eles respondiam ao chamamento da União Nacional dos Estudantes. E havia divisão no movimento estudantil, havia disputa, né, nos congressos, mas, mesmo assim, havia uma unidade em torno daquelas lutas que eram mais importantes, que eram essenciais para os estudantes. Então, os centros acadêmicos e os diretórios centrais dos estudantes eram a base dessas mobilizações. Então, nós começávamos a fazer as mobilizações por baixo, né? Pelos centros acadêmicos, depois pelos DCEs, em seguida pelas UES, aí vinha o conselho de base da UNE, né? Os CONEBs, os conselhos gerais da UNE, que eram os CONEGs, até a diretoria. Então, essa estrutura verticalizada, ela funcionava e garantia uma grande mobilização. E, é claro, você tinha uma conjuntura que possibilitava isso, né? Nós vimos de um processo, de um momento, que historicamente ele estimulava a juventude, né? Havia uma esperança, uma expectativa de que nós conseguiríamos derrotar a ditadura militar. Então, isso era um fator de motivação, né? Então, nós estávamos, digamos, no auge, né, de uma esperança de transformação aqui no Brasil. Então, isso tudo garantia uma mudança intensa, o envolvimento dessa juventude e, a partir desse envolvimento, inclusive, o próprio aparecimento de novos quadros que se envolveram com a universidade, né, se tornaram acadêmicos, né, se tornaram pesquisadores, professores, ou quadros que se tornaram políticos, né? Então, aquele momento foi um momento muito rico em termos de envolvimento político da juventude. Olha, é evidente que tinha professores que resistiam, né, a acatar o nosso chamamento, né? E nós éramos muito ostensivos nisso, né? Nós entrávamos em sala de aula, claro, pedíamos licença, mas era apenas a delicadeza de pedir licença, porque se o professor não deixasse, nós entrávamos mesmo assim, né? Então, nós achávamos que tínhamos que nos impor naquilo que era uma luta que era crucial para nós, né? E nós tínhamos a resposta da turma, né? Com raras exceções, uma ou outra faculdade, onde havia uma resistência maior, né? Mas eram poucos os professores que, digamos, também não tinham respeito pela nossa luta. E nós também tínhamos respeito pela luta dos professores, né? Era um momento, inclusive, que havia uma sinergia muito grande entre, aqui em Goiás, o DCE, né? a ADUF, né? E o CINT, né? Que não era CINT naquela época, né? Era um outro nome que eu não me lembro agora, ASUFEGO, né? E nós levávamos as lutas conjuntamente, né? Mas, claro que a universidade ela tem uma diversidade muito grande, sempre tem professores mais ou menos progressistas, professores conservadores, liberais, né? E havia alguns que resistiam, né? Principalmente na Faculdade de Direito, né? E foi ali na Faculdade de Direito o último bastião, vou usar essa expressão, quando na greve de 1981 nós fomos obrigados a bloquear a universidade. E foi a única unidade da universidade que nós
travamos, nós colocamos corrente e cadeado e impedimos que houvesse acesso à universidade, né, àquela faculdade. Né. Nós tínhamos apoio de boa parte dos alunos, né, mas os alunos da Faculdade de Direito daquela época, como o professor falava, ele obedecia quase que cegamente, com algumas exceções. Né. Então, nos restou fazer isso para que a universidade parasse 100%. Né. Mas nós sempre conseguimos estabelecer, mesmo com essas atitudes, às vezes, radicalizadas, nós conseguimos restabelecer boas relações com os professores, mesmo com aqueles professores mais conservadores. E, ironia da história, né, a própria vida terminou me aproximando de um desses professores, né, que sempre tinha resistência, embora nós nunca tivéssemos nenhum problema com ele enquanto estudante, né. Ele sempre foi bem cavalheiro, apesar de ter sempre uma postura conservadora, e que depois foi vice da DUF quando eu fui presidente, né, que é o professor Peter Fischer. Né. Então, nós terminamos compondo a mesma diretoria na DUF e mantendo, até a diretoria da DUF, essas posições divergentes. Né. Então, nós sempre, com todo esse embate, essas divergências com os professores, nós sempre procuramos estabelecer boas relações com eles. Bom, eu terminei o meu curso tardiamente, né? Porque eu tive 2 anos de trancamento de matrícula quando fiquei na UNE. E quando terminei, eu tinha uma atividade política muito intensa, né? E houve assim uma espécie de, sei lá, estágio meio depressivo depois que eu saí da universidade e eu não conseguia me recolocar, né? Tive dificuldade, fui aprovado na seleção para o Carlos Chagas, mas tive dificuldade de dar aula em seguida, né? Apesar de muito elogiado pelo próprio diretor, mas eu não conseguia me enquadrar, né? Então, eu tomei uma atitude radical, né? Eu me desloquei para Araguaína, a 1.200 quilômetros de Goiânia, e fui dar aula na Faculdade de Ciências Humanas e Letras de Araguaína, né? E ali, então, eu passei a ter essa relação enquanto professor e a minha ligação com o ensino superior, né? Mas retornei menos de 2 anos depois para Goiânia e vim fazer mestrado. Fiz a pós-graduação em História, né? Mestrado em História das Sociedades Agrárias, né? Naquela época havia essas denominações nesses programas de pós-graduação. E quando terminei o mestrado, no mesmo ano que eu terminei, eu fiz o concurso para o curso de Geografia. Eu havia feito um concurso para o curso de História, fui aprovado, mas não fiquei em primeiro lugar, mas não fui chamado pela classificação. E fiz na Geografia e passei o concurso na Geografia em 1996, né? Logo no começo de 1996. Né? E eu sempre tive a minha militância, nunca deixei de ter a minha militância, mesmo no período do mestrado. Eu fui chefe de gabinete da deputada Denise Carvalho e coordenei, inclusive, a campanha do deputado Aldo Arantes, né? Mesmo fazendo o mestrado. E quando me tornei professor, logo um ano depois, os colegas da Geografia acharam que eu tinha o perfil para ser o representante do curso, né? Junto ao conselho da DUF. Então, eu me tornei representante junto ao conselho de representantes da DUF, e 2 anos depois eu fui convidado para ser vice-presidente na chapa do professor Márcio Florentino, né? A chapa foi eleita, o professor Márcio se tornou presidente, eu vice, e no ano seguinte ele entrou na chapa da Andes. Naquela época a DUF ainda estava vinculada como seção sindical da Andes. E nós ganhamos a eleição da Andes. O professor Márcio pediu, portanto, o afastamento, né, da presidência da DUF para ser tesoureiro da Andes. E aí eu assumi a presidência da DUF pela primeira vez, né, se não me engano, em 1999. Teve uma greve, né?
uma greve, foi a greve mais longa do movimento dos professores, salvo engano, cerca de 100 dias. Né? Na época era o governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro era Paulo Renato. Né? Havia uma dificuldade muito grande de nós estabelecermos um canal de negociação, né? Mas havia também, da parte do movimento docente, uma radicalidade, um sectarismo em cima daquelas bandeiras que tinham sido levantadas de reivindicação. E eram muitos pontos na pauta. Né? Então, havia uma dificuldade muito grande, né, de estabelecer negociação pela resistência do governo e pelo tamanho da pauta e pela própria radicalidade que o movimento docente e a própria ANDES também impunha. Não a diretoria da ANDES em si, mas o comando de greve, né? Que se constituía o comando de greve e esse comando de greve praticamente substituía a diretoria. Né? E isso levou a que houvesse uma negociação, né? Até que por fora do comando de greve. Né? E essa negociação por fora do comando de greve foi que resultou, né, em que o governo fizesse alguma concessão, né, não propriamente alterando o nosso salário, mas estabelecendo uma gratificação, que foi chamado de GED, gratificação de estímulo à docência. Né. Era um valor substancial, né, mas havia algumas exigências para isso, né, que era a questão de carga horária, né, e isso levou a uma divisão no movimento. Né? Mas essa divisão do movimento também enfraqueceu o movimento e levou ao fim da greve. Né? Foi importante, em nossa opinião, essa conquista. Foi um passo que nós demos, até porque depois essa gratificação ela foi incorporada ao nosso salário quando foi feito, alguns anos depois, né, as negociações salariais já em outro governo, aí já no governo Lula. Essa gratificação, ela não era incorporada ao salário. Então, claro que havia também de nossa parte um receio de que em algum momento, caso houvesse uma gravidade econômica no governo, essa gratificação nos fosse tirada. Né? Porque as condições do final do governo eram condições muito ruins. Né? Havia uma crise muito grande, inflação aumentando, o governo tendo que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, né? E havia, claro, essa preocupação. Né? Essa era uma preocupação justa, inclusive para haver aquela dúvida em aceitar ou não. Né? O problema é que o governo não queria ceder. E era o mesmo governo que se manteve muito duro na negociação com os petroleiros, né? Na greve que a Petrobras fez. Né? Então, nós sabíamos que era um governo de difícil... É difícil para ter canal de negociação, para ver concessão, e naquele momento aquela gratificação para nós era um ponto positivo. Bom, aí com a mudança, né, com a eleição do governo Lula, nós passamos a ter um canal de negociação mais, digamos, mais democrático, né, mais acessível para nós. Né? No começo nem tanto. O ministro Cristóvão Buarque era mais difícil de negociar. Né? Talvez tenha sido essa, inclusive, uma das razões dele ter sido destituído do ministério. Né? Mas logo depois, né, com Tasso Genro, Fernando Haddad, principalmente com esse, né, e na medida em que o movimento docente encontrou um outro canal de negociação também, um canal onde nós construímos uma outra alternativa de entidade nacional, que foi o PROIFES, né? E o PROIFES passou a ser um articulador nesse processo, né? Junto ao Ministério do Planejamento e junto também ao MEC, né? As condições para que nós pudéssemos resolver os nossos problemas, tanto em nossas carreiras quanto questões salariais, eles mudaram substancialmente. Né? É claro que de nossa parte houve esse movimento, né? Mas houve também uma abertura por parte do governo de compreender que era importante resolver problemas
salariais, problemas de carreira. Nossa carreira era muito ruim e continua, inclusive, sendo, em certa medida, e precisa ser modificada, né? E logo depois veio o Reúne, né? E com o Reúne essas condições, elas avançaram muito e melhoraram muito as nossas condições na universidade, quer dizer, uma situação adversa em relação ao que nós nos encontramos nos dias de hoje. Depois o senhor teve um segundo mandato, não foi? Bom, aí 2005, é exatamente nesse período, né, em que as negociações elas se tornam mais facilitadas, em que o PROIFES vai surgindo, eu retorno à ADUF como presidente. Aí numa disputa, já que eu tive já como candidato a presidente, né, nós conseguimos ganhar bem essa eleição, né, o movimento era favorável, a conjuntura era favorável a nós, que inclusive defendíamos que deveria haver mais canais de negociações, nós devíamos mais buscar canais de negociações. Então, esse segundo mandato já é um mandato em condições conjunturais bastante diferentes e bem mais favoráveis a nós, né? Onde houve diversos avanços, né? É um momento que, inclusive, começa a ser discutido, elaborado o Reúne, né? O programa de reestruturação, de expansão das universidades brasileiras, né? Então, foi um momento diferente, né? Nós buscamos, enquanto movimento, aqui na Universidade Federal de Goiás, enquanto movimento docente, reforçar o que já vinha de gestões anteriores em relação à pluralidade, né? De nós compreendermos que o ambiente universitário é um ambiente bastante diverso em questões políticas, e procuramos conjugar exatamente na diretoria colegas professores que tivessem posições políticas distintas, né? Inclusive até mesmo antagônicas. Mas nós conseguíamos, mesmo assim, e acho que conseguimos até hoje, né, lidar com essas divergências, tocando aquelas questões que eram, digamos, mais importantes para nós, do ponto de vista de nossa carreira, de nossa categoria e da própria universidade, né? Mantínhamos nossas posições, cada um com suas posições, evidentemente, né? Mas procurando levar um nível elevado em termos de relacionamento na diretoria. E com isso nós fortalecemos bastante a ADUF, né? Tanto na relação com a categoria, né? Como, inclusive, nas próprias estruturas, né, do sindicato, né? Nós ainda não éramos sindicato, né? A ADUF ainda não tinha mudado para sindicato, mas nós já tínhamos tomado atitudes nessa direção. Por exemplo, não tínhamos mais vínculo com a Andes, deixamos de fazer o repasse para Andes e passamos a incorporar ao PROIFES, né? A transformação em sindicato vai ser na gestão posterior do professor Fernando, né? E nas gestões seguintes da professora Rosana e consolidando com o professor Flávio, né? Mas nós já havíamos começado ali esse movimento. Fizemos uma gestão tranquila, sem muitos ruídos, né, em termos de dificuldades, né, porque a própria conjuntura, como eu disse, facilitava isso, né, e que possibilitou que a gente pudesse passar tranquilamente para o nosso sucessor. Foi. Bom, o fato de eu ter tomado a decisão de fazer o mestrado, né, a pós-graduação, ela deu, digamos assim, uma guinada, inclusive, nessa relação minha com a militância, né? Logo que eu me envolvi bastante na minha pesquisa, né? A pesquisa que eu fiz para o mestrado, ela tinha uma afinidade com a minha militância, né? Porque eu pesquisei a guerrilha do Araguaia, e eu resolvi pesquisar a guerrilha do Araguaia exatamente por ter ficado sabendo da guerrilha no movimento estudantil. E pouca coisa tinha sobre a guerrilha,
Então, e nenhum trabalho acadêmico sobre a guerrilha do Araguaia. Nenhuma dissertação de mestrado, nenhuma tese. A minha foi a primeira sobre essa temática, né? Mas eu sempre gostei muito de ler, né? Desde quando eu estudava no ensino médio, ler e escrever, para mim, era uma atração. Eu prestei vestibular 2 vezes para jornalismo, né? E não consegui passar pelas dificuldades que eu tinha de estudar em jornalismo junto com direito. Era o curso mais difícil, né, naquela época, e continua sendo ainda, né, para ser aprovado, né? Então, eu sempre tive essa afinidade, né, com leitura, com gostar de escrever. E quando eu terminei o mestrado e entrei na universidade como professor, eu descobri ali uma vocação acadêmica, né? Mas a militância sempre me puxava, né? Pela própria relação histórica que eu sempre tive, né? Então, eu fiquei, por um tempo, bastante dividido, né? Mas mesmo antes de eu sair da ADUF, eu já tinha projeto para fazer o meu doutorado, né? Mesmo quando eu estava na ADUF, e eu atrasei, e isso terminou influenciando na minha carreira dentro da universidade, né? Tanto que hoje eu estou atrasado em relação a colegas, professores, que eu fui banca deles, né? E alguns já como associado 4, eu ainda como adjunto 3, e brigando na justiça exatamente para poder recuperar esse tempo perdido por conta desse envolvimento todo meu, né? E pelo fato de eu não ter feito o meu doutorado, né? Então, no último ano da minha gestão na ADUF, eu tinha um projeto, né? Ele já estava pronto, né? Mas, infelizmente, houve uma tragédia em minha vida, que foi a morte de minha filha, né? Logo que eu saí da ADUF, então, eu saí da ADUF em julho, e ainda em junho, eu saí em junho. Em junho, minha filha foi internada, ficou alguns dias internada, mas era uma doença terrível que nós não sabíamos, só ficamos sabendo quando ela estava na UTI em dezembro. E a perda de minha filha deu deu essa segurada, então, aí no meu caminho para o doutorado, né? Isso demorou um pouco, entrei no processo depressivo e só consegui entrar no doutorado em 2010, né? Essa foi uma dificuldade, inclusive, que me afastou da DUF, né? Eu me afastei da DUF, né, porque me trazia muita lembrança de minha filha, né? Deixei de ir nos quintartes, né? Por 5 anos eu não fui nos quintartes. Deixei de ir na sede campestre. Não que eu não quisesse, mas tinha exatamente essa dificuldade. A relação de minha filha, naquele momento da minha gestão na DUF, então tudo isso dificultava. Mas eu sentia que eu precisava fazer meu doutorado, mas eu não tinha condições. Eu estava em processo de depressão, passando por psicanálise. E em 2010, eu, com o apoio dos meus colegas da minha unidade, eu entrei no doutorado e terminei concluindo 4 anos depois, né? E assim, eu mudei muito em relação à visão que eu tinha da minha militância para quando eu passei a ter essa relação mais acadêmica, né? Enquanto pesquisador, né? Eu sempre gostei muito de dar aula. E quando eu me tornei superintendente de apoio e fomento à pesquisa, em 2003, na época, inclusive, eu era secretário
da SBPC, secretária regional da SBPC, uma das condições que eu fiz foi de não parar de dar aula. Então, eu podia ter me afastado, mas eu, mesmo sendo superintendente, eu continuei dando aula, e dar aula no curso noturno, lá do curso de Geografia. Então, eu sempre gostei da aula e nunca quis ter esse distanciamento da sala de aula, né? Logo depois, com a minha, digamos, ascensão aí ao doutorado, né, eu passei a ter essa afinidade mais ainda, né, aí na relação mais com a pesquisa e com a universidade, né? E isso me marcou, claro, criou uma empatia muito forte em relação à maneira como eu me conduzia na universidade, né? Mas tinha alguma coisa que me travava, né? Ou melhor, eu era travado por isso, que era o rótulo de ser sindicalista, né? Eu já trazia do movimento estudantil o rótulo de ser militante, e depois de ser presidente da DUF, inclusive por 2 vezes, o rótulo de ser sindicalista, né? E na universidade, os nossos colegas nunca souberam, por muito tempo, hoje até que está numa situação mais favorável, mas nunca souberam fazer essa distinção e sempre julgaram que aquele que está no sindicato, ele sempre tem uma aspiração política, né? E aí política entendendo essa lógica, essa maneira de você se projetar para ser candidato parlamentar ou algum cargo, né? Isso nunca me passou pela cabeça. Eu nunca quis ser candidato a nada, mas em função desse dilema que eu me deparei com ele, né, em alguns enfrentamentos que eu tive na universidade, aí eu resolvi ser candidato a reitor. Eu sabia que era difícil, né, a candidatura, não uma candidatura, mas era difícil ganhar uma eleição de reitor, disputando com nomes muito fortes, inclusive com o ex-reitor. Mas eu queria exatamente fazer uma grande discussão na universidade e, de certa maneira, quebrar um estigma. Esse estigma em relação a quem está no sindicato não ser um dirigente da universidade, né? Eu penso que é plenamente possível você ter a sua carreira acadêmica na universidade, ser um pesquisador, estar, inclusive, em algum cargo na universidade. Claro que cargo na universidade é incompatível, em minha opinião, com o cargo no sindicato, né, porque você trava uma luta também contra a própria gestão da universidade, na defesa da categoria, né? Mas é possível, sim, você ter uma atuação no sindicato e você se colocar como uma alternativa para dirigir a universidade, né? Então, a carreira acadêmica, ela se completa, a meu ver, nesses 3 momentos, né? Você, enquanto professor, enquanto pesquisador, você enquanto aquele que luta pela sua categoria, né, e atua no sindicato, na diretoria ou fora dela, e quando você se coloca também para assumir um cargo de direção na universidade, né? Então, eu, com toda essa minha vivência que eu tive, e toda a minha militância política, ela foi dentro da universidade, né? A única vez que eu saí foi para ser superintendente de apoio e fomento à pesquisa, mas era uma superintendência que hoje corresponde à presidência da FAPEG. Portanto, tinha relação com o mundo acadêmico, né? Então, toda a minha ação, toda a minha atuação, toda a minha atividade, desde enquanto estudante até professor, passando aí pelo movimento estudantil, pelo movimento docente, sempre foi na universidade. Então, a minha vida sempre foi a universidade. Como é que você decidiu ser presidente da DUF? Olha, eu não decidi ser presidente da DUF. Eu fui quase que praticamente empurrado, né? No primeiro momento, eu era vice e tive que assumir, porque o colega presidente, ele
se tornou tesoureiro da Andes, era incompatível, né, as duas atividades, ou pelo menos ele julgava que não era fácil fazer isso, né? E então eu tive que me tornar presidente, né? E no segundo mandato, porque eu tinha me tornado secretário da SBPC, né? E daí, acho que foi quase que natural a escolha do meu nome, né? E eu tinha também sido superintendente de apoio e fomento à pesquisa, né? Eu tinha retornado para a universidade, né? Portanto, já tinha uma visibilidade maior dentro da universidade, né? E numa reunião lá, surgiu o meu nome, né? E eu não recuei, né? Achei que podia, naquele momento, dada a circunstância, dada a conjuntura, né? Que era plenamente favorável, que a gente pudesse fazer um bom trabalho, né? Então, eu aceitei esse segundo momento, né? Para ser presidente da DUF, mas eu não aspirava a isso, né? Eu não aspirava a isso, mas também não fugia a essa responsabilidade, e acho que nós fizemos uma boa gestão, tivemos uma boa diretoria, foi um grupo muito bom, muito importante, o professor Peter Fisch na vice, né? O professor Jessi como tesoureiro, né? E outros colegas professores ali que fizeram um bom trabalho, né? Olha, nós, digamos, dinamizamos mais o Quintarte, né? Acho que nós começamos a profissionalizar o Quintarte, porque o que havia ali era um espaço muito restrito e uma tenda onde o Quintarte acontecia, e as condições não eram muito boas, né? E os professores sempre acorreram muito, né, ao Quintarte, né? Era muito chamativo, né? E estava dando muitos professores, um espaço muito pequeno, então nós tomamos a decisão de reestruturar o espaço, né? Fizemos ali um salão muito grande, né? Com um ambiente onde poderia ser feito todas as atividades ali, que servia aos colegas professores, com um jardim interno, né? E isso deu uma dinamizada, né? No Quintarte, né? Fizemos alguma reforma também na parte administrativa, né? Ali na sede administrativa e também na sede campestre, né? Na sede administrativa também, essas reformas elas continuaram. Hoje o ambiente já está bem diferente, porque com o Reúne aumentou bastante o número de professores e, consequentemente, o número de associados, de filiados à DUF, né? Então, isso requeria também uma ampliação do espaço, né? Então, houve, de lá para cá, mudanças que já aquilo que nós fizemos já não está muito presente ali, né? Mas, entre 2005 e 2007, nós conseguimos fazer uma mudança na sede administrativa que facilitou muito o nosso trabalho e o ambiente ali também do Quintarte, né? E a nossa relação, que ela se tornou muito mais próxima com o PROIFES, né? As diretorias da DUF, elas sempre foram, digamos, eu diria que quase que, talvez junto com a do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, né? As entidades que mais deram suporte ao PROIFES lá desde o começo, desde o seu início, Federal de São Carlos também, né? Mas a DUF, até pela proximidade, né, sempre deu um suporte muito grande, né? E foram momentos muito tensos, inclusive na relação com a Andes, que não aceitava essa separação, né? Então, nós tivemos esse ambiente também tenso, né, que, inclusive, dificultou que nós tivéssemos comprado um terreno ali ao lado, porque a oposição foi em peso para uma assembleia para rejeitar que nós comprássemos aquele terreno onde hoje tem ali um prédio, né, que teria facilitado muito as nossas atividades ali, né? Mas, assim, foi um embate muito grande, infelizmente, um embate
esse que nós perdemos, né? Mas é o que a democracia do movimento dizia, né? Então nós tínhamos que respeitar, né? Então teve alguns momentos tensos assim, mas na maioria do tempo que nós tivemos ali à frente da nossa gestão, nós conseguimos fazer um bom trabalho, né? Acho que nós conseguimos também começar a mexer com o trabalho de comunicação, né? Nós fizemos a primeira revista da ADUF, né? E conseguimos uma entrevista com um dos intelectuais mais destacados naquele momento, que era o Milton Santos, né? Uma revista que teve exatamente por isso um impacto muito grande, né? Então, como eu disse, pela própria relação que eu sempre tive, desde o centro acadêmico, eu era diretor de imprensa e divulgação, até a UEE, que eu era diretor de imprensa e divulgação, até quando eu cheguei da ADUF, eu sempre tive uma preocupação muito grande com essa parte da comunicação, né? Da maneira como a gente se relaciona com a categoria, com o público, de uma maneira geral, de estar procurando conseguir levar o nosso trabalho com a maior transparência possível, né? Então, acho que isso é feito exatamente a partir de um bom trabalho de comunicação, que é o que fica gravado, né? O que fica marcado no trabalho que nós fazemos e que não pode ser desconstruído, né? Porque o embate, o discurso político, ele sempre oscila entre a negatividade e a positividade, né? Quem está na gestão tentando levantar aquilo que é feito e quem está na oposição tentando desconstruir aquilo que a diretoria está fazendo, né? Então, esses registros eles terminam sendo imprescindíveis para que a história da entidade ela possa ser mostrada futuramente. Então, nós tínhamos também essa preocupação, essa marca com essa parte da comunicação ali na ADUF durante a nossa gestão. Olha, a ADUF, ela, hoje, enquanto sindicato, né, ela foi ampliando em termos de agregação de associados, né, de professores, né, e ampliando a sua estrutura, isso é natural, porque você passa a ter mais recursos, né, consolidando, portanto, do ponto de vista da estrutura, um trabalho, né, e a relação com os professores, né. Mas a ADUF sempre teve uma marca muito forte do ponto de vista da sua presença política, né. Tanto a ADUF quanto as entidades estudantis, elas sempre conseguiram ser marcantes em um momento que exigia entidades que tivessem vozes firmes numa luta que nós travávamos contra a ditadura militar. E mesmo em um ambiente muito restrito, como era, num espaço pequeno, no subsolo da Faculdade de Educação, né, onde era a antiga sede da ADUF, antes de ser transferida para onde ela funciona hoje atualmente, né, mas mesmo em espaço restrito, a ADUF ela era muito respeitada pela atuação política que ela tinha e pelo envolvimento que tinha junto aos professores, né? Então, o nosso sindicato, historicamente, ele sempre foi atuante, sempre teve uma marca muito forte. Mas ele foi mudando também as suas características, porque a conjuntura ela foi mudando, né? A década de 80 foi uma década de resistência, né? Então, era natural que os nossos embates fossem embates digamos, mais aguerridos, né? Mais combativos do ponto de vista do enfrentamento, né? A partir da década de 90, quando o próprio país vai entrando num processo de redemocratização, nós passamos a conviver com governos mais democráticos, que se abriam para negociações, muito embora nós mantivéssemos toda aquela nossa estrutura de luta, de chamamento para greves, para mobilizações, mas nós sabíamos que precisávamos de diretorias que fossem mais acessíveis, né, nessa relação com os canais de negociação dos governos, né? Então, o perfil da entidade ela vai mudando também, né? Os colegas professores, eles vão também tendo essa percepção. Mas os professores que foram entrando na universidade, também são professores que vêm com outro perfil, né? Não é o mesmo professor
da década de 80, professor forjado na época da ditadura militar, né? Nós vamos passando a ter contato com colegas, professores, que tinham sido formados na década de 90, final da década de 80, década de 90, portanto, tinha outra mentalidade. E a própria universidade, ela vai mudando internamente, outras exigências, inclusive do ponto de vista da nossa formação acadêmica, né, do ponto de vista da nossa carreira, né, da obrigação de sermos doutores, né, e de sermos também pesquisadores. Portanto, o sindicato, ele tem que ter essa preocupação de saber que ele também está lidando com um público diferente. Portanto, você tem uma dúvida da década de 80, né, você tem uma dúvida da década de 90 e você tem uma dúvida do século XXI, né, das primeiras décadas desse século, né, e que aí você já vai tendo uma transformação em sindicato e uma vinculação, inclusive, com uma outra estrutura nacional que foge de uma radicalidade que atrapalhava as nossas negociações, e nós passamos a obter vitórias exatamente a partir desse novo perfil que a entidade ela vai adquirindo. Ela não perde a sua combatividade, ela não pode perder a sua combatividade, né? Em determinados momentos, talvez ela possa até ser mais combativa do que é, né? Mas a própria situação de você se deparar também com uma categoria que ela já não responde mais como na década de 80, né? Porque os professores eles estão envolvidos em diversas outras atividades, né? Nós já não conseguimos fazer assembleias como fazíamos antigamente, a não ser como são assembleias para chamamento de greve, né? Então, a diretoria ela tem que saber também com o perfil do docente que ela está lidando. Ela tem que ser combativa, mas ela tem que saber também o tipo de resposta que ela dá ao seu associado. É preciso que ela saiba como é que ela lida com isso, né? Porque é uma linha muito tênue, que pode levar a que um discurso muito radicalizado, em função de, às vezes, algumas reivindicações que não estejam sendo atendidas, em função da própria conjuntura, que é uma conjuntura desfavorável para os professores, e que isso possa exatamente vir a ser mudado, porque os professores passam também a exigir um discurso mais radicalizado, né? Portanto, o perfil do sindicato, ele tem que se adequar também à própria conjuntura e à própria situação que a universidade vive e as características do perfil do professor. Sim, pelo fato de eu, 2 anos depois de ter entrado na universidade, me tornado representante, né, da minha unidade, junto ao Conselho de Representantes da DUF, e 2 anos depois ter virado vice-presidente e no ano seguinte presidente, eu já passei a construir uma relação muito próxima, muito íntima com o sindicato, com a universidade, que eu já tinha enquanto estudante, mas que se consolida enquanto professor, né? Eu me torno depois, quando eu saio na primeira gestão, secretário regional da SBPC, e a Secretaria Regional da SBPC, ela era quase que praticamente bancada pela DUF, né? Então, a relação com a DUF, ela continua enquanto secretário regional, inclusive numa luta que nós travamos para a criação da FAPEGO, que era FAPEGO, depois o nome muda para FAPEG, né? Uma luta que ela foi travada com muita intensidade, desde a gestão do professor Reginaldo, com o professor Romão, que foi um baluarte também nessa luta, e nas gestões seguintes, professor João de Deus, professor Fernando, que sempre bancaram a Secretaria Regional da SBPC, em um momento de muita dificuldade financeira para a SBPC aqui em Goiás, né? E essa relação ela era estabelecida conjuntamente, e muitas atividades eram feitas conjuntamente. Então, eu me mantive junto, portanto, ainda da DUF mesmo enquanto secretário regional. Depois, eu fui para a superintendência de fomento à pesquisa, né, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a minha interlocução era com a universidade, e era principalmente com a DUF. Então, essa relação, ela se mantém, e ela continua exatamente mesmo enquanto eu estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Aí eu retorno, né, e 1 ano depois eu volto a ser presidente da DUF, né, aí em 2005. Né? E aí essa relação, ela passa por outro processo, né,
que já é de uma afetividade que ela vem para o campo familiar, né? Porque os meus filhos eram garotos, né? Eu era presidente da ADUF e tinha que pegar minha filha, que estudava ao lado da ADUF, né? Meu filho estudava no CEPAI, né? E eles conviviam sempre, frequentavam o Quintarte direto, né? Aliás, perguntavam ansiosamente quando teria Quintarte, né? E adoravam ir para a sede campestre, né? Então, a relação, ela passa a ser uma relação da família, né, com a ADUF, né? A ponto de minha filha, isso aí me toca também muito, minha filha me cobrar, porque eu não fui candidato à reeleição, porque ela achava que o Quintarte acabaria. Eu não sendo presidente, a visão essa que ela tinha, né? Então eu tive que explicar para ela que não era isso e tal, né? Eles gostavam muito, então tinha toda essa relação afetiva que foi se construindo. E isso não terminou com a morte de minha filha, apesar de eu ter me afastado, porque eu não conseguia ir na ADUF, né? Por essa relação mesmo, né? E nós construímos um Instituto Ana Carol, né? É um OCIP, né, que é presidida pela minha esposa. Era para eu ser o presidente, mas por eu ser servidor público, eu não posso ser presidente, não por enquanto. E o Instituto, o IAG, criou a cooperativa de bordadeiras, que é a Bordana, né? A cooperativa de bordadeiras do Cerrado Goiano, que é o trabalho de bordado artesanal, e que contou com um apoio muito forte da universidade e que teve também na ADUF, uma das entidades que mais apoiou. Ok? Bom, então a ADUF, ela se tornou, né, uma das parceiras na criação e na consolidação do Instituto, mas principalmente da Bordana, né? A Bordana participa sempre de diversas atividades que a ADUF faz, né? Sempre nas festas dos professores. A Bordana está lá presente, né, lá na sede campestre, né? Portanto, nós passamos a ter uma afinidade que ela transcendeu toda a nossa relação com a universidade, toda a nossa relação com o sindicato, e veio exatamente em função de toda essa situação que ela foi marcada, né, por uma tragédia que deixa uma cicatriz e que a gente, mesmo 11 anos depois, é difícil até de falar a respeito. Bom, agora, enquanto há o que esperar em função da própria conjuntura, né, nós estamos vivendo, nesse momento agora ainda, uma indefinição muito grande, né, em relação ao que pode vir a acontecer no Brasil e, claro, por extensão, na universidade. E dependendo do rumo que o país for tomar, a entidade, as entidades, de uma maneira geral, os sindicatos, eles têm que adquirir um grau de compatibilidade adequado exatamente a essa circunstância. Então, como eu havia dito antes, a maneira de nós atuarmos, a maneira do sindicato atuar, tem que corresponder à conjuntura política. Nós não podemos radicalizar a nossa atuação em um governo que abre para a nossa negociação, né, que aceita conversar conosco as pautas que nós apresentamos, né.
Agora, por outro lado, se há uma dificuldade de negociar, se nós nos deparamos com um governo onde a universidade ela está sob perigo, pelo menos esse perfil de universidade que nós temos hoje, que é o que nós defendemos, aí o sindicato ele tem que ter um outro tipo de atuação, ele tem que ter outra atividade a ser desenvolvida, né? Aí nós precisamos de uma atividade com grau, uma entidade com grau de combatividade que não só mostre para os nossos interlocutores a força que nós temos, mas que mostre para a categoria, né, que essa categoria ela tem uma entidade que lhe representa, né? Talvez esse seja exatamente o ponto crucial da maneira como uma entidade ela possa se consolidar e aquela diretoria ela possa ter o prazer de fazer a sua sucessão, né? Ela conseguir compreender o momento que ela está vivendo e ser radical, mas saber negociar, né? E saber corresponder a essa ansiedade que a categoria vai ter em um momento que vai ser de dificuldade, né? Nós vamos passar podemos passar por situação em que nós vamos ter, como estamos tendo esse ano, parcos reajustes ou nenhum percentual de reajuste. Então, isso vai requerer da nossa entidade, da DUF e das que estão mais acima, no caso do PROIFES, né, um grau de compatibilidade muito mais destacado. Mas nós não vamos conseguir obter nenhum sucesso se nós não soubermos nos vincular com a categoria. E se nós não soubermos trazer para dentro do sindicato um número cada vez maior de colegas professores. Isso é uma situação muito difícil, né, pelo próprio afastamento que os professores têm hoje em relação não só à nossa entidade, né, talvez a nossa não seja tão ruim em comparação com diversas outras entidades onde há muita dificuldade de aglutinação. Nós conseguimos isso por diversas maneiras, por diversas situações que nós estamos criando, né, que possibilita essa aproximação com o associado. E que há críticas em relação a essas estratégias, mas elas são pertinentes e são adequadas para que o associado ele venha até o sindicato, que ele venha a ter contato com a diretoria, né? E a partir daí, num determinado momento, nós podemos chamar esse colega, professor, associado, a corresponder em um momento que seja possível radicalizar o movimento, né? A greve não pode ser nunca a primeira bandeira, né? E, em muitos casos, isso acontece, o que é um erro estratégico, porque você desgasta uma bandeira de luta que é importante, mas ela pode ser a última alternativa, depende da decisão que a categoria tomar. O sindicato, nesse momento, ele tem que saber lidar com essa situação. Acho que, portanto, a nossa entidade, para esse momento, ele tem que exatamente mesclar isso, essa capacidade de envolvimento, essa firmeza na luta que tem que ser travada e essa capacidade de estabelecer diálogo com qualquer governo que estiver lá.